Vamos lá, pessoal, vou me apresentar. Eu sou a Raira, sou profissional de educação física aí há 11 anos. E rapidamente ali eu vou falar que eu já iniciei, eu trabalhei em clínica, né? Então não fui para academia, então eu já iniciei com o personal training. Do personal training, em 3 meses eu vi dentro de um condomínio uma grande oportunidade, né? Fui trabalhar nos condomínios e, cara, ali tem academia, só falta o professor. Eu sempre pensava dessa forma, e vamos captar, interfone. Então, assim, tive uma jornada aí de 4 anos nos condomínios, por falta de gestão, né? A gente é profissional de educação física. E aí a gente não entende que a gente tem que, né, o financeiro, a gestão de pessoas, professores, né? E, e ali foi acabando a minha jornada nesse projeto. Por quê? Porque, na verdade, eu via que o aluno ele se apaixonava pelo professor e não pela empresa, não pela Ativos. Quem era Ativos, né? Então, eu teria que redescobrir isso tudo de novo. E, realmente, fechei todas as portas e voltei para o personal training. Então, foquei nos meus alunos, em estudar cada aluno, e eu falo para vocês, existia o profissional primeira era, né, que era aquele que só prescrevia corpo, então é treino, 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 periodização, e é isso aqui que a gente entregava. Existia o personal segunda era, que já era preocupado com alimentação, com sono, com a quantidade de água, e existe o personal terceira era, que foi aonde eu quis entrar. Então, a partir do momento que a gente lota a nossa agenda, a gente fica perdido, né? Ou muito feliz, eufórico, pô, tô com a agenda lotada, e mais passa o tempo e você fala assim, como que eu vou viver dessa forma, né? Então, eu acordava 4:30 da manhã, minha primeira aula era 5 da manhã, parava meio-dia, trabalhava 14, 15, 16 horas aí por dia. E quando veio a pandemia, eu perdi mais da metade dos meus alunos, porque eu tinha muitos idosos, muitos patológicos. Então, eu sempre. A minha profissão, para mim, era voltada para a saúde. Né? O emagrecimento é consequência de uma vida saudável. E vim para casa com mais tempo, né? Perdi muito aluno. Aí falei, pô, vou focar no online. Então, procurei isso, vou estudar como é que faz, como é que eu monto uma sala para dar aula online. Só que ainda não era isso. Por quê? Porque todo mundo foi fazer live. Todo mundo foi mostrar como é que fazia um agachamento. E eu olhava aquilo e eu falava, cara, não sou eu. Então, para mim era muito difícil me ver fazendo aquilo. E eu fiquei muito frustrada mesmo, até que eu encontrei um método, uma especialização, né? Foi como a Flávia falou ali, falou, quando a gente tem um problema de pele, por exemplo, você vai procurar o quê? Um especialista, você vai num dermatologista. Falei, cara, eu preciso de uma especialização. E depois de pesquisar muito, fiz algumas imersões, eu descobri o método SAFE, que é um método integrado corpo e mente. Esse é o personal terceira era. É um personal 360 graus. Então, a mente é o maior sabotador do nosso corpo, né? Pensou, quando você pensa, você já gera hormônios que vão automaticamente para o seu corpo. E aí eu fui fazer essa especialização e aí meu mundo se abriu de novo. Por quê? Porque o emagrecimento, o estilo, quando a gente está próximo ao nosso aluno, a gente está o tempo todo no ouvido dele ali, né? Ó, alimentação, olha, o sono. Quando a gente está no online, a gente se perde, né? Aquela 1 hora com o meu cliente não foi suficiente. Cara, eu tenho que pensar no meu cliente em 24 horas. Então, se ele treina 1 hora, as outras 23 horas ele faz o quê? E aí, dentro dessa especialização, a gente tem uma avaliação física, tá? Que ela avalia, sim, a mente do nosso cliente e o corpo. Então, é mente e corpo. É um método validado, tá? São perguntas, questionários, são mais de 100 perguntas validadas em diferentes aspectos. Aí você vai entender aqui que tudo está interligado. O perdão, a gratidão, o propósito, disposição a acordar. Raira, mas como é que a gente vai mexer aí em tudo desse cliente? Se esse cliente aqui está com 42% de mente, então eu vou pegar ali os pontos mais fracos dele.
A metodologia, ela trabalha com 7 pilares da saúde funcional, tá? O primeiro pilar é a mente. Então, a gente avalia todos esses biomarcadores da mente. O segundo é o movimento. Cara, como é que você avalia o movimento? Então, muita gente não tem o relógio, né? A gente ouviu ali um professor falando também, né, sobre o polar. Muita gente não tem. E tem um aplicativo no próprio celular que você pode baixar, que é o pedômetro. Então, com os meus clientes, eu já começo, baixa o aplicativo tal, eu quero saber o seu nível de movimento hoje. Então, ele dá 1.000 passos. Vamos manter esses 1.000 passos uma semana. E conforme vai passando as semanas, né, eu trabalho semanalmente com metas semanais e conversas diárias também, para saber se o meu cliente está atingindo a meta, se ele está conseguindo fazer, se ele está focado no propósito dele. Então, mente, movimento. Aí vem para a alimentação. Porra, você não é nutricionista. Cara, mas eu tenho que entender um pouco de tudo para o meu cliente. Então, eu peguei até ali, né? Aqui tem um Nestlé, 2 ingredientes. Isso é fácil a gente ensinar para o nosso aluno, que quanto mais ingredientes tiver um alimento, mais ultraprocessado ele é. E ultraprocessados não são saudáveis. Então, peguei aqui um de 2 ingredientes, vou mostrar aqui um para vocês com mais de 30 ingredientes. Então, Raira, é saudável? Olha os ingredientes. Quantos ingredientes tem aqui? Leite integral, açúcar, preparo de fruta, sabor de creme, água, açúcar, polpa de maçã, aromatizante, conservador. Isso aqui é saudável? Não, não é saudável. Explicar, fazer com que o nosso cliente entenda é muito mais fácil. Porque na hora que ele for numa prateleira, ele vai pensar 10 vezes quantos ingredientes tem aqui. E é simples, é uma ação simples, né? Um pão de forma, por exemplo, fica 40 dias numa prateleira. Ele é saudável? Enquanto um pãozinho da padaria, que é super, não posso comer o pão, ele dura 3 dias. Qual tem mais conservante? Então, explicar para o seu cliente, não é falar, você vai fazer isso, isso, isso. Ele tem que entender. Se ele entender, o processo fica mais fácil. Mente, movimento, alimentação, sono. Cara, o sono é a hora que você dorme, é a hora que você regula os hormônios de grelina, que são os hormônios da saciedade. Então, se você não dorme, você come mais, você inibe vários hormônios do seu corpo. Então, Raira, qual ação você usa para o seu cliente? Primeiro, higiene do sono. 30 minutos sem tela azul, celular, televisão, notebook. 30 minutos antes de dormir, ele tem que abaixar as luzes do ambiente. Porque o seu cérebro, ele vai reconhecer que é hora de dormir e vai liberar melatonina. E é simples, é uma ação simples que o nosso cliente vai fazer aquilo porque ele não está legal, porque a saúde dele não está boa. Então, se ele pensa no emagrecimento por completo, ele chega lá, o que me incomoda é essa barriga. Mas ele já não brinca mais com o filho dele, ele já passa o dia inteiro deitado no sofá, ele já tem dores na coluna. Então, a estética, eu digo que é um bônus, tá? É um bônus de tudo isso, dessa melhora. Quando eu recebo um depoimento do meu cliente, ele quase não fala do emagrecimento. Eu posso colocar lá menos 10 quilos porque é o que chama atenção, mas ele vai falar que parou de tomar fluoxetina, ele vai falar que a vida com a família dele está melhor. E é isso que me motiva. Né? Hoje eu estou muito por trás dos holofotes, que eu estou estruturando um método que eu vendo 90 dias, né? Eu não vendo 15 dias, eu não vendo 21 dias. Como um outro professor falou, para você adquirir um hábito, você tem que repetir 66 vezes. Então, eu não vou mentir. Não que as outras pessoas, para 21 dias, 30 dias, ok, cada um trabalha com o que acredita. A pessoa precisa passar pelo primeiro dia, pelos primeiros 21 dias. Isso é uma forma de captar e chamar atenção. Mas, dentro do método, eu explico. Eu tive uma pessoa que saiu, né, agora ficou 2 meses e ficou louca para voltar. Por quê? Porque você não estrutura, você não consegue levar isso adiante. Então, vamos lá. Falamos da mente, movimento, alimentação, sono. Aí vem propósito. É o nosso propósito. Se o meu propósito é claro, impactar o maior número de pessoas possíveis, o do meu cliente também tem que ser. Ele também
tem que ter essa busca. E assim, outro método fácil para ele ter um propósito claro, eu falo, cara, qual é a sua expectativa? O que você quer com esse emagrecimento? Ah, eu quero entrar naquela calça. Eu falei, então pega essa calça e coloca na frente do seu guarda-roupa. Todo dia que você abrir, você vai olhar para aquela calça e vai falar que você vai entrar nela. E aí o cliente fica louco, por quê? Porque ele olha todo dia a calça, ou ele fica indignado, ou ele fala, eu tenho que chegar no meu propósito. Então a gente cria micro hábitos, estratégias para o nosso cliente alcançar. Não é só uma hora de treino, não é só uma hora de aula que vai ajudá-lo, né? Então, propósito. Aí a gente vai entrar para o ecossistema. Nós somos, também ouvi isso aí nas palestras, né? Nós somos as pessoas que a gente convive. Então, se você tem um convívio que é só para comer, eu só sento com a minha família para comer, eu só sento com as pessoas num restaurante, você tem que procurar pessoas que estejam de acordo, como a gente está procurando aqui, né? Que estejam de acordo com o que você quer, com o que você acredita. E, Raira, eu não vou mais sair com os meus. Eu faço tudo isso. Só que eu não vou comer 10 pedaços de pizza, eu vou comer 2. E tá tudo bem, para mim tá bom. E ter um ecossistema mais limpo vai ajudar meu cliente. Então, qual é a estratégia que eu uso? Se eles são aqui de Brasília, domingo no Parque da Cidade. Sábado eu tô no vôlei. Sexta de manhã eu tô no futevôlei. Vamos lá, galera, vamos fazer um piquenique. Então, trazer eles para o meu ecossistema. Ah, não pode. Ele está em São Paulo, tem alunos que moram fora. O que eu faço? No domingo, a meta é um passeio alternativo. Ah, ele vai pedalar com a família, ele vai fazer um stand-up, ele vai fazer alguma coisa que movimente o corpo dele, que ele se divirta e que vai potencializar o emagrecimento dele e aumentar a saúde. E aí a gente vai entrar para um que pode ser polêmico, que é espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela está diretamente ligada em quem acredita no seu propósito, em quem vai chegar até o propósito. Aí eu separei aqui, tá? Uma parte de um artigo do Herbert Benson. Ele é um cardiologista e ele já tinha essa visão diferente. Há 47 anos atrás, 50 anos atrás já, hoje em dia. Por quê? Ele começou a estudar os monges, principalmente porque eles faziam meditação. Então, ele mensurou na meditação a temperatura corporal, o estilo de onda cerebral, ele mensurou a temperatura do corpo e tudo isso baixava, né? E aí trazia mais tranquilidade para essas pessoas. Consequentemente, elas viviam mais e morriam menos do coração. Olha que estudo fantástico. Então, já que uma meditação, ela pode fazer isso, por que não fazer disso uma terapia, né? Cardiologista. E vamos lá, ele criou a técnica relaxamento responsável, né? Em inglês lá é relaxation response. Então, basicamente, é uma técnica onde você passa 15 minutos de olho fechado, dizendo uma palavra só, né? Você já viu muitos monges esvaziando a mente, tirando a ansiedade e baixando todos os níveis corporais. E é incrível, eu coloco esse método de 15 minutos. Eu ri muito com o Léo e com o Fausto, porque eu chamei um aluno meu e falei, cara, a gente tem que fazer uma meditação. E aí ele falou, não vou meditar. E eu fiquei pensando, ele não vai fazer. Então, o que eu vou fazer? Mudei o nome. Falei, agora no final a gente vai fazer um relaxamento. Ele, nossa, que maravilha, relaxamento. Era a mesma coisa. Eu só precisava entender como eu iria me conectar com ele. E, consequentemente, esse aluno, hoje, ele perdeu 12 quilos em 2 meses e pouquinho, ainda não chegou no terceiro mês. E a vida dele mudou totalmente, não só dele, como da filha, do filho, da família dele inteira, né? Em toda essa minha jornada, eu tenho uma pessoa comigo, né, que é minha sócia, Mariana, e assim, a gente tentou estruturar, primeiro eu validei o método, essa aluna perdeu os 10 quilos,
Validei o método, me formei na especialização e a gente criou o nosso primeiro grupo, que finaliza os 3 meses agora, dia 2 de novembro. E aí é a hora que eu vou ter todas as provas. Eu estava esperando por isso, até para eu passar por toda essa experiência, porque não é fácil falar, não é fácil ir para o Instagram e falar de espiritualidade que emagrece, sendo que assim o mundo agora tem que estar pronto para ouvir, porque agora eu vou falar. Mas é muito difícil. Não é, as pessoas realmente vendem treino, vendem emagrecimento, mas o que eu quero é mostrar que por trás disso tudo tem uma vida melhor. Então, eu apliquei o método em mim, né? Hoje eu sou, acho que antes, quando eu dei a outra palestra, 14 quilos a menos, hoje eu tenho 17 quilos a menos. Por quê? Porque hoje, se minha moto quebra, eu não me estresso mais, eu não vou levar isso para o meu corpo. E é isso que eu ensino para os meus alunos. Ah, quebrou? Bom, livramento de Deus, às vezes não queria que eu pegasse essa BR, vou consertar. Então, focar no problema é um erro, né? Ah, Raíra, tudo isso está relacionado a todo sentimento vai te gerar algo no seu organismo. Por exemplo, né? Se os pensamentos adoecem, quem não conhece as natural killers do organismo, né? Então, ela abaixa na hora que você tem um problema, pensou, gerou, sua imunidade cai, afeta o seu rim, aumenta os níveis de cortisol e inibe seu emagrecimento. Fora N coisas que pode acontecer com você quando você foca no problema, quando você tem ansiedade, depressão, que são pessoas que mais me procuram, né? E com ações simples, a gente consegue reverter com aconselhamento, chamando, todo mundo tem que fazer terapia, tá? Isso faz bem para a vida, você reorganizar os seus pensamentos. Então, às vezes, a pessoa ela procura apenas um direcionamento para ter uma qualidade de vida melhor. E a gente parar de focar em treino, em agachamento, é legal, tem muita gente. Quando eu abri, eu falei, vou começar a fazer live. Quando eu abri, já tinha o Norton Mello fazendo a 10ª live de 1.000 que ele ia fazer. Meu Deus. Aí eu abri outro, então vou falar de exercício, como fazer correto. Tudo isso tem, né? Então, você vê o personal falando do cérebro, dos mecanismos da mente e como isso vai ajudar ele não só a emagrecer, mas a ter um estilo de vida melhor, a ser mais feliz, que é o que a gente quer. A gente quer trazer essa alegria para as pessoas. Hoje, eu tenho uma liberdade de tempo que eu não tinha antes da pandemia. Então, assim, toda essa tragédia, né, mesmo perdendo muitos alunos, eu falei, agora eu tenho que pensar, né, o que eu vou fazer. Então, a doideira de você ficar, meu Deus, e agora? Observa o que você quer. Observa qual é o seu objetivo, o que você faz de melhor. Eu me movimento, você vai me ver ali jogando bola, no futebol, em vários esportes, pedalando, nadando, porque eu gosto de me movimentar, eu descobri a musculação, ela me trata. Eu tenho condropatia patelar nos 2 joelhos, eu tenho alguns problemas, então eu faço o meu tratamento na musculação. Cara, quanto tempo você malha? 15 minutos, meia hora. Só que eu tenho constância. E é isso que a gente tem que mostrar para o nosso aluno, que a constância também é um segredo, né? Dentro desse grupo de emagrecimento, eu falei, cara, vou dar 2 aulas de meia hora para essa galera. E olha só, eu nunca tive um produto tão com valor, né, de mercado abaixo do que a gente cobra hoje em dia, né? Então, hoje eu consigo vender, eu aumentei a minha hora presencial e eu consigo ter um grupo online que pode me gerar aí R$ 2.500 só no celular. E eu estou gerando valor, eu estou gerando conhecimento, eu estou super feliz, tá? Eu não estou me matando, eu não estou horas a horas de, desculpa falar, mais ali do lado 100% do aluno. Não é mais isso que eu quero. O presencial nunca vai morrer. Presencial, você vê, às vezes tem gente que me procura, eu ofereço online, a pessoa quer o presencial. Só que o meu presencial hoje é mais caro. O meu presencial hoje, ele tem muito mais valor, porque tudo que eu levo para o online, eu levo para o presencial. E tô uma hora lá com o meu cliente. Hoje eu tenho um grupo tem menos pessoas aí, tem 10, 12 pessoas,
mas eu quero fechar sempre grupos de 20 e gerar uma escassez. Eu vou abrir 3 por ano, então em janeiro eu vou abrir o próximo, né, que é onde eu vou, preciso começar a divulgar, vou aí chamar a Flávia para a gente conversar aí sobre a mentoria dela, porque cada um precisa de um pouquinho de cada um, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né, tentando agregar conhecimento para cada profissional. A educação física, ela muda vidas, né? Se um posto de saúde, sabe, entendesse a necessidade de ter um personal trainer, um professor, um educador físico, para conversar com as pessoas que estão com diabetes, que estão com ansiedade, quanto essas pessoas não geram de gasto para o nosso governo? E por que não tem um especialista lá dentro? E por que nós só estamos dentro das academias ou escondidos, né, dentro da casa, dentro do... A gente tem que mostrar para o mundo realmente o porquê que a educação física existe, né? Que o plano de saúde, na verdade, não é aquele que a gente paga mensalmente para ir no hospital, não. Ali é um plano de doença. O plano de saúde somos nós. Nós somos os planos de saúde de cada um. E eu gerei isso tudo primeiro dentro da minha casa, né? Hoje as pessoas ao meu redor estão mais saudáveis, estão mais felizes, e isso me emociona a cada dia. Eu entrei para a educação física achando que eu ia jogar bola o dia inteiro. Foi essa minha, cara, que legal, vou fazer vários esportes. E não é isso, né? Quando eu vi que a educação física salvou a minha vida, né? Eu moro em Brasília, no Riacho Fundo 1, aqui não tinha nem asfalto, na época a gente jogava na terra, e olhar a educação física que me tirou de várias coisas, né? De um jogo de futebol, então eu não podia sair no dia anterior, tinha que dormir. Então a gente aprende com o esporte. E é isso que a gente tem que levar para as pessoas, que educação física não é só treino, não é só dieta, é estilo de vida, é como você quer viver. E para mim isso é fantástico. Eu bato na tecla aqui que eu quero sair do presencial, eu quero viajar o mundo dando aula, porque eu quero liberdade de espaço, eu quero liberdade de tempo. E cada dia eu tenho aprendido mais e mais com vocês. Tenho aqui o meu livro do Fausto Porto, que me ajuda a cada dia. Estou na terceira leitura, volto novamente. Minha vida era bagunçada, minhas finanças, o modo como eu trabalhava na internet ainda está difícil, né? Eu não vou negar, é muito complicado para mim ainda colocar. Eu vi a Flávia falando agora, eu achei super interessante, porque o que eu fazia? Eu pegava um artigo e tentava gravar, e isso não estava legal. E quando eu falo com vocês, eu me vejo. E eu falo, cara, essa sou eu. Então é assim que eu tenho que falar com as pessoas, porque é isso que eu quero mostrar. E esse livro aqui, ele abriu meus olhos em praticamente todas as áreas que hoje eu tenho controle, né? Eu tenho controle da minha vida, foi por esse livro. E agradeço muito aí ao Fausto, ao Léo, por terem me achado, né? E me dado essa oportunidade de estar com vocês, de mostrar que emagrecimento é saúde, né? É o nicho que a gente precisa ter, é o que a gente vive. Não adianta inventar, falar, eu vou fazer uma coisa que eu não vivo, que eu não faço, não vai dar certo. A gente tem que viver, né? Se eu não tivesse aplicado o método em mim primeiro, talvez eu nem tivesse aqui agora. Eu estaria vendendo muito pouco. Hoje eu pego muitas maçãs baixas, né? Que a gente fala, que é muita gente que me conhece. E o Instagram, eu quero isso, alcançar pessoas que eu não conheço, falar a linguagem delas. E hoje eu percebi o que eu vou fazer, que até agora eu ainda não tinha percebido, só com a palestra da Flávia, que foi muito especial para mim. Eu anotei tudo e esse conhecimento ninguém vai tirar da gente, esse dia ninguém vai tirar da gente. A gente está aqui hoje para aprender. Então, se você entendeu que movimento é mais que treino, se você entender um pouquinho que a alimentação falar de produtos in natura, produtos processados, ultraprocessados, explicar para o nosso cliente que como ele deve prosseguir e ele vai colocar essa pulguinha atrás da orelha, ele, quando ele for no mercado, ele vai se atentar aos ingredientes, ele vai pensar nos produtos mais naturais, né, que vem
da natureza para nossa mesa. E eu não vivo de dieta, eu vivo de uma boa alimentação, um estilo de vida melhor. Não faço dieta agora. Quero fazer uma dieta para ganhar massa magra. Aí eu vou procurar um especialista, gente. E vou conseguir aí chegar no meu objetivo futuro. Mas é isso. Especialistas, procurem o que vocês amam fazer, se aprofundem nisso e segue que vai dar certo, tá? O que é difícil é fazer o que a gente não pratica diariamente. Isso é muito difícil, né? Você querer falar de um assunto que você não faz é muito complicado. E aí entra de novo a Flávia aí no meu caminho, que tudo que ela posta eu ando vendo, ando ouvindo, ela e o Fausto, assisto depois. Por quê? Agora eu tive um gasto muito grande com especialização, mas eles estão lá. E assim que tudo melhorar, vai melhorar para todo mundo. Quando a maré subir, vai subir para todo mundo. E é isso.